Você já se perguntou como seria o mundo se nunca tivessem existido as guerras mundiais? Eu me faço essa pergunta todos os dias, porque vivo em um universo alternativo em que elas nunca aconteceram. E talvez o que eu vou te contar agora te faça refletir sobre até que ponto a nossa história foi moldada pelo conflito, ou pela ausência dele. Imagine um século XX em que os jovens não foram enviados para campos de batalha, em que as fábricas não foram convertidas em indústrias de armamentos, em que cidades não foram devastadas por bombas. Eu cresci ouvindo histórias dos meus avós sobre como, aqui, as nações escolheram outro caminho, o da negociação, da diplomacia e da ciência, como principal campo de disputa. Em vez de trincheiras, houve congressos internacionais. Em vez de ataques aéreos, conferências transmitidas para o mundo inteiro. Parece um sonho utópico, talvez. Mas esse é o meu mundo. No meu cotidiano, a palavra guerra é quase arqueológica, encontrada apenas em livros de ficção ou nas análises históricas de realidades paralelas, como a de vocês. Aqui, o século XX não foi marcado pelo medo, mas pela corrida científica, cultural e social. Os recursos que, em muitos universos, foram destinados à destruição em massa, neste se voltaram para a medicina, a exploração espacial e o combate à fome. E eu me pergunto, será que vocês, que conhecem o peso da guerra, acreditariam que um mundo sem ela seria melhor em tudo? Porque, curiosamente, nem sempre foi simples. Sem a necessidade de reconstrução após grandes destruições, muitos setores econômicos evoluíram mais devagar. O automóvel, por exemplo, não teve a mesma explosão de desenvolvimento tecnológico que em outros universos, já que não houve pressão para inovações rápidas. A aviação também demorou mais a avançar, porque não havia demanda militar massiva por aeronaves. Até a computação, aqui, seguiu um caminho diferente e menos mais lento, mas também mais cooperativo, resultado de uma rede científica internacional que não precisava esconder informações estratégicas. Eu cresci num mundo onde as cidades preservaram sua arquitetura clássica, sem marcas de bombardeios. Berlim é um polo cultural ininterrupto desde o século XIX. Paris nunca precisou se reerguer dos escombros. Londres seguiu seu fluxo sem abrigos subterrâneos. E Hiroshima nunca foi associada ao horror atômico. Aliás, nesse mundo, a energia nuclear só foi usada para pesquisa científica pacífica e exploração espacial. Mas o que mais me intriga é como a ausência de guerras transformou a forma como as pessoas se enxergam. Sem cicatrizes coletivas tão profundas, a identidade nacional de muitos países é menos marcada pelo sofrimento. A cultura global se misturou muito mais rápido. E a globalização, aqui, não foi um processo tão desigual. Imagine uma juventude que não precisou lidar com décadas de traumas transmitidos de geração em geração. Só que eu não vou te enganar. Nem tudo foi perfeito. A ausência de guerras não significou ausência de conflitos. O ser humano ainda disputa, ainda diverge, ainda busca poder. Mas, em vez de se armar, os países aprenderam a travar suas batalhas em outro campo, o da influência cultural e econômica. É por isso que, neste universo, nunca houve uma guerra fria. Houve, sim, uma competição das ideias. Estados Unidos da América, Rússia, Europa, China, todos competiam para mostrar quem oferecia mais bem-estar, mais avanços científicos, mais arte, mais filosofia. Em vez de espionagem nuclear, havia espionagem acadêmica, ao invés de tanques debates transmitidos mundialmente. E eu te digo, assistir a esse espetáculo de ideias foi muito mais inspirador do que qualquer batalha sangrenta. Mas às vezes eu me pergunto se essa realidade não nos fez perder algo essencial. A dor, por mais cruel que seja, é também uma força de transformação. Em universos onde as guerras existiram, muitas revoluções sociais nasceram da necessidade urgente de mudança.
Movimentos feministas e de direitos civis, por exemplo, tiveram aqui um caminho mais lento. Afinal, sem homens sendo enviados em massa para a linha de frente, as mulheres demoraram mais a conquistar espaços no mercado de trabalho e na política. A luta por igualdade existiu, mas sem o mesmo choque social que acelerou transformações em outros lugares. Será que a ausência de sofrimento coletivo atrasou algumas conquistas da humanidade? Eu não sei a resposta, mas sei que vivendo nesse mundo, eu aprendi que toda escolha histórica tem um preço. Não houve guerras mundiais, e isso nos poupou milhões de vidas e um século de dores. Porém, também nos privou de alguns saltos sociais que nasceram justamente da superação do caos. Quando caminho pelas ruas daqui, vejo um planeta que cresceu em paz. Mas percebo também que a humanidade, em qualquer realidade, sempre vai buscar motivos para se unir ou se dividir. Se não são armas, são ideias. Se não são trincheiras, são fronteiras invisíveis de influência. E talvez o que mais me intriga seja pensar em vocês, que estão me ouvindo agora, e que vivem em um universo onde a guerra moldou cada detalhe do século XX. Vocês olham para o meu mundo e talvez pensem: esse é o verdadeiro paraíso perdido. Mas, se eu pudesse olhar para o de vocês, talvez eu pensasse: foi a dor que fez vocês evoluírem mais rápido do que nós. No fundo, será que existe uma realidade realmente melhor que a outra? Eu deixo essa pergunta para você responder. E quero que me diga nos comentários: se pudesse escolher, viveria em um mundo sem guerras, como o meu, sabendo que algumas conquistas demorariam mais a acontecer? Ou acredita que, por mais cruel que seja, o sofrimento acelerou mudanças necessárias na sua linha do tempo? Eu mal posso esperar para ler suas respostas, porque no fim, não importa em qual universo estejamos. O que nos torna humanos é a capacidade de refletir sobre a história e de imaginar futuros diferentes.